Então, eu recebi uma luz agora que é assim, bem interessante, muito interessante mesmo. Eu já tinha percebido, mas eu não tinha os elementos. Aí Jesus me trouxe os elementos para isso. Então, eu vou estudar, vou anotar todas as informações e vou fazer no retiro, no próximo vídeo do retiro da igreja, a Divina Vontade da Igreja. Mas mesmo assim, eu vou registrar aqui o que eu, para não esquecer nada. Então, eu estava vendo uma explicação de uma pessoa estudiosa da Bíblia, protestante, mas bem estudioso mesmo, muito interessado mesmo, muito amoroso com a palavra de Deus, muito responsável até. E ele, muito iluminado, tanto que ele entendeu na Bíblia que é 2000 anos, passou 4000 anos até Jesus, de Adão até Jesus, passou 4000 anos e que agora desde Jesus, já estamos há 2000 anos e pouco, então ele conta direitinho 6000 anos da Terra, E ele acredita plenamente que nós estamos no tempo do milênio, Ele acredita que ou está para chegar a qualquer momento, então ele estuda isso. Aí ele estava fazendo a análise dos primeiros 7 dias da criação e explicando o que esses 7 dias da criação, são, na verdade, as gerações, são os períodos, os 6000 anos. Então, aí, no primeiro dia, ele falou que o primeiro dia representa aquilo que Deus fez nos primeiros 1000 anos da história. Então, que Deus já deixa claro o que ele vai fazer, durante os primeiros 1000 anos da história, até o dilúvio, até o dilúvio, vamos dizer assim, até um pouco antes do dilúvio, vamos dizer assim, porque o dilúvio foi 2000 anos. Então, foi com 2000 anos que aconteceu o dilúvio. Mas ele calcula, um pouquinho diferente de Jesus, Ele acha que é até Abraão, que é 2000 anos é até Abraão. Então, ele calcula tudo bem, mas mesmo assim ele fala umas coisas interessantes, ele fala sobre os primeiros filhos de Caim e os primeiros filhos de Sem, porque Abel não teve filhos, então Abel representa Jesus, tá? A pessoa de Jesus, tanto que o sangue de Abel reclama a terra, reclama pela morte do Caim, do Abel ter sido assassinado e tal. E aí que Caim, ele foi amaldiçoado 7 vezes, Quem matasse ele seria amaldiçoado 7 vezes. Mas só que um dos filhos dele, de Caim, matou 2 homens. Eles dizem que ele matou Caim, que Caim ficou bem velho, ele matou Caim, e ele matou um filho de Caim. Então, que ele é filho de Caim, mas ele matou um irmão e matou o próprio pai. É o que eles dizem, mas não tem provas. Mas que ele matou descendentes da sua própria, da geração de Caim. E aí que ele foi amaldiçoado 70 vezes 7. Tá lá. Aí Jesus vai lá falar que é preciso perdoar 70 vezes 7, que é o que Jesus faz. Perdoa todos. Então, aí os filhos de Sem representam os filhos da luz. Tanto que é dali que vem a mulher, Maria Santíssima, que vai dar a luz a Jesus. Depois, seguindo a cronologia, de todos, vai chegar Abraão, vai chegar Isaac, Jacó, vai chegar em Davi, depois de Davi vai chegar até Nossa Senhora. E daí Jesus nasce. E José também e tal. Aí tudo bem. Aí uma geração do bem, a geração da luz, e a geração das trevas, e que há uma separação, que Deus no primeiro dia ele cria a luz e separa a luz das trevas. Então que nos primeiros 1000 anos Deus trabalha assim, separando os filhos da luz dos filhos das trevas. Aí o que eu quero dizer? Então o que Jesus me deu de luz? Ele veio justamente, olha só que interessante, ele veio justamente para ser a salvação, principalmente dos filhos das trevas. Ele veio para ser a salvação, principalmente dos filhos das trevas. Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Salvar aqueles que estavam perdidos. Então, é isso que eu achei incrível, assim. Jesus, ele veio para resolver esse problema, de não existir mais desculpa, de predestinação ou de maldição, e ele tomou sobre si essas maldições de Caim, sobre ele, sobre os filhos das trevas que eram amaldiçoados, que sempre estavam matando, eram homicidas desde o princípio, blá blá blá,
toda a história lá deles é só de, sabe, de trevas. Justamente Jesus, ele veio assumir sobre si, né, a salvação destes. Veio ser o Pai da misericórdia, principalmente, né, a misericórdia infinita para estes, para que eles não tenham desculpa de dizer que porque eles foram contaminados desde o princípio, esses das trevas principalmente, né, de que eles têm, que eles não têm a justificativa. Então Jesus veio justamente para perdoar, né, e ele ensinou os filhos da luz a serem como ele. E ser um outro Cristo, normalmente, quem se interessa em ser um outro Cristo são os filhos da luz, que também morrem pelos outros, igual Abel morreu, né, para que o Caim vivesse. E os filhos da luz normalmente morrem mais cedo, se sacrificando, né, se oferecendo, fazendo muitas penitências, mortificações, e são os mais santos, mas eles dão a vida para esses que estão nas trevas, perdoando, sempre perdoando. Então é uma geração do bem. A geração do bem normalmente são as pessoas que são boas em si mesmas, são sempre boas, e elas assumem corredenção. Perdoar, né? Sempre perdoar. E esses das trevas, eles são perdoados pelos bons, pelos filhos da luz, que perdoam os filhos das trevas. E os filhos das trevas podem ir até o céu, podem ser perdoados. Eles não têm, eles têm justificativa, né? De largar a mão da sua maldição, pedir perdão, e restaurar-se, regenerar em Cristo Jesus. Então, assim, é uma luz que eu recebi, eu não sei explicar tudo ainda, mas eu estou aprendendo ainda sobre isso, mas eu vou estudar mais também. Mas eu achei muito importante registrar aqui, porque eu achei muito incrível isso, muito incrível mesmo.
Nossa, gente, acabei de receber. Tava catando lixo ali, do jeito como eu tô falando, né? Do jeito que eu falei na aula, sem pensar em nada. Só focada no meu trabalho ali. Aí, desceu, né? Ai, meu Deus do céu. Jesus começa a falar. Corrigindo, me corrigindo. Interessante. Vou explicar pra vocês, peraí. Ele falou assim, Aline, ontem, você tava sofrendo, tudo bem, você tava ali. Mas ele falou assim, ele acabou de falar, ele veio na minha cabeça, assim, do nada, do jeito que eu falo pra vocês na aula. Eu fico trabalhando com a cabeça vazia, né? Já falei o que eu tava pensando, aí ele veio corrigir eu. Ele falou assim, não, o problema é a vontade humana do seu filho. A gente não confia na vontade humana. É isso que foi o problema. Você não deixou de confiar em mim. Você confia em mim, mas você não confiou na vontade humana do seu filho. E eu te ensinei a não confiar na vontade humana. Então nós dois estávamos juntos sofrendo pela vontade humana do seu filho. E você, ao subir lá em cima, andar tudo naquele lugar, né? Você era eu fazendo tudo, me matando, cercando a pessoa. Você mandando mensagem para os amigos dele, era eu. Torcendo para que a vontade humana dele obedecesse, lembrasse. Falei, Você sou eu. Você era eu. Não era uma pessoa ansiosa por não saber confiar em Deus. Era uma pessoa ansiosa por não conseguir confiar na vontade humana de um ser, de um adolescente. Falei, uau! Uau! Você ficou na mesma situação de Deus, né? É o que eu vi assim na sua situação. É a mesma situação de Deus como pai também, né? Em relação aos filhos. Em relação aos filhos também, que na liberdade deles, muitas das vezes ele não obedece a Deus. E Deus cerca, Deus intervém, Deus avisa, né? Deus avisa de diferentes formas, né? E fala na consciência da pessoa, e às vezes a pessoa ignora os recados que é de Deus, né? Então é a mesma coisa o que Deus sente em relação às criaturas, né? Na sua liberdade, muitas das vezes não dá para confiar, porque infelizmente o ser humano evolui demais, né? Não cumpre as promessas, enfim. E Deus passa pela mesma situação. Deus passa pela mesma situação. Entende? Da parte de Deus está garantido, Ele cuida, Ele conserva tudo, é a vontade divina dEle, né? O amor dEle é inabalável, mas da parte da correspondência da criatura que pega, né? E aí você passou pela mesma situação. É reparação universal, né? Pelos que não, em situação dessa, ficaria apavorado, em situação dessa, não perderia confiança em Deus, a pessoa ficaria no desespero, assim, duvidando da própria oração que fez a Deus, né? Duvidando que Deus está lá cuidando, né? E a pessoa contaria mais com a força dela, nesse caso. Em muitas situações, a pessoa contaria não com Deus, mas com a força humana dela, né? Então, é reparação também por todos os que não confiam em Deus, que nessas horas a ansiedade que elas sentem é de desconfiança mesmo de Deus, mesmo. Né? Duvidando da proteção de Deus, duvidando do amor de Deus. Aí chega a ser um desespero, né? No caso, chega a ser um desespero, né? Em relação mesmo a Deus, assim, de não confiar que Deus está protegendo, que Deus ouve as orações, que Deus cuida. A pessoa acha que é ela que faz. Então, você fez a parte natural, né? De procurar, né? De mandar o recado. Essa parte natural, o humano correspondeu. Né? Claro, você fez o que estava ao seu alcance. Sua parte você fez, né? Mas você sabia que quem tá no comando é Deus. Quem tá lá com o seu menino, sabe onde ele tá, era Deus. E você confiou nele.
Aline, a hora que você estava falando, eu lembrei de Jesus preocupado com Judas, lembra? Como que era a reação dele, ele esperando Judas, lembra? Você vai lembrar. Engraçado que esses dias, esses últimos dias, eu tô sentindo a mesma coisa, assim, que você tá falando. Aline, eu não esqueço de uma cena de Jesus. Ai, gente, na casa de Lázaro. E Judas vindo da farra, sei lá de onde que ele estava vindo, e Jesus abriu um portãozinho, foi atrás dele, e aparece isso diversas vezes na Valtorta, né? Então, se a gente pegar as cenas e vai ver que Jesus é assim mesmo. E esse pai que fica, né, cuidando, nossa, incrível.